Vista hoje um convidado especial, Tenente Tiago, que está à frente do nosso Corpo de Bombeiros, comando aqui em Sorriso, e principalmente um especialista nesta área de combate às queimadas e etc, né? Porque amanhã é o dia de proteção à floresta e tem tudo a ver um assunto com o outro, né, Tenente? Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos. E assim, a gente tem umas boas notícias agora, né? Aos últimos, vamos colocar ali, os últimos 5 dias teve pouco índice de incêndio florestal aqui na região, incêndio em vegetação urbana também. E isso é graças ao apoio, a gente sempre frisa o apoio da população, porque sozinho o Corpo de Bombeiros não consegue controlar essas demandas. Maravilha, é muito bom ouvir isso. Eu ia perguntar, porque agora a gente já está começando a entrar num período de preocupação nesse sentido, né, da seca e tal. Exatamente, já está ficando, o pessoal pode perceber que apesar do frio à noite, da frente Aham. fria, já está ficando um clima sem graça, né? Já está ficando Umidade uma umidade baixa. extremamente baixa, um calor no horário de pico, agora meio-dia, bem forte. E o vento, que é o que mais importa para a gente no incêndio florestal, o vento muito forte. Então, isso, se a população não colaborar, o incêndio ele perde o controle muito fácil e causa prejuízo para muitas pessoas. Muito bem. Em termos exatos de proteção à floresta, o que o senhor diria que é o papel do Corpo de Bombeiros? Bom, nosso papel é fazer todo o planejamento da preservação de todos os biomas e áreas de agriculturas, no caso, né? Então, a gente faz todo um acordo junto aos produtores rurais, a gente faz acordos junto ao Poder Executivo e Legislativo, que aqui em Sorriso tem colaborado muito, e também tem os nossos planos de operações para áreas de preservação permanente. Então, para as áreas de parques estaduais, parques federais, dá o apoio, apesar de que a competência é maior do IBAMA. E o nosso papel é esse, é fazer com que não seja degradada a natureza e aliar o desenvolvimento à preservação ambiental. Como é que estamos hoje em termos de florestas? Está diminuindo ou está aumentando? Não, sempre diminui, mas eu sempre também friso, apesar de que diminui com o tempo, de que Mato Grosso é um dos maiores preservadores, né, do meio Que ainda ambiente. tem uma das maiores áreas no país. Exatamente, porque considerando mundialmente falando, né? Porque há uma crítica muito grande no agronegócio. Acho válido as críticas, porque também pressiona as boas gestão também Boas práticas e tal. exatamente, de também não ficar sem regras o jogo, né? Mas o agronegócio brasileiro hoje, ele é o que comprovadamente, não sou eu que estou inventando esses dados, comprovadamente é o que mais preserva no mundo. Atua de forma sustentável. Exatamente. Então, apesar de que a área sempre diminui, ela diminui em boa parte com a liberação da própria Secretaria de Estado do Meio Ambiente. E o que não é liberado pela SEMA são muitas operações de fiscalização que o governo do estado não fecha os olhos para isso, que praticamente inabilita aquela fazenda, aquela propriedade rural de produzir. Então, o tempo todo são equipes de fiscalização, inclusive o Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso é o único Corpo de Bombeiros do Brasil que tem também a competência de fiscalização, de multar os fazendeiros e também de apreender os maquinários, caso em uma área embargada. Dadas as características do estado mesmo. Exatamente, porque é um estado muito grande, então a gente tem que se unir, tem que apoiar todas as operações em prol do meio ambiente, e é isso que faz o Corpo de Bombeiros junto com a SEMA. Pela sua experiência, senhor, acha que tem pouca ou bastante ocorrência aqui em relação ao meio ambiente? Aqui são bastante, né? Mas é inerente também à geografia do local e à economia da região. Então, a gente tem muitas áreas de produção rural. Graças a Deus, apesar de que tem muita índice de ocorrência, os produtores rurais nos apoiam bastante também pelo nível da economia, né? Eles rapidamente, quando tem um incêndio florestal, se comunicam em um grupo de WhatsApp e todos eles da região ali apoiam, enviando maquinários o mais rápido possível e extinguindo o incêndio antes que atinja sequer as áreas de preservação, porque a área de preservação. Até porque a maioria das vezes o incêndio ele começa na própria lavoura. Seja por um acidente, no caso, um maquinário esquentar demais, ou uma fiação elétrica que cai, ou então, às vezes, algo que não se tem uma explicação no início, né? Que às vezes alguém que passou com o carro ali próximo e ateou fogo sem querer, ou um caçador que estava ali na região e também ateou fogo sem querer, tem esses casos. Mas a maioria das vezes começa na lavoura e o produtor rural consegue fazer o combate o mais rápido possível antes que chegue na área de preservação. O que destrói mais, a mão do ser humano nessa busca por crescimento, etc., ou incêndio acidental, eventualmente? Mas é uma pergunta difícil até. Não dá para medir? Não, tranquilo. É difícil citar assim, artigos,
Mas eu diria que os incêndios, eles são, em boa parte, como que eu posso dizer? A gente tem um bioma, grande parte dele, o cerrado, então ele é algo até natural. Você refaz muito rápido por aqui. Isso, o que não pode ter incêndio grave, que a gente fala que são os dois biomas maiores preocupantes, né? Que é o Amazonas Floresta Amazônica. isso, e dependendo do local, alguns parques no Pantanal. Porque tem algumas partes do Pantanal que o incêndio até ajuda a manter a limpeza do Pantanal e até é melhor para o bioma, para os próprios seres vivos ali no local. Mas não é bom que o ser humano se aventure com o fogo. Não, Deus me livre, gente. A gente tem que entender que se o incêndio ele já prejudica o ser humano a quilômetros de distância da mata, com aquela fumaça horrível, com aquela situação de que, poxa, hoje em dia, quando tem incêndio, a gente desvia a nossa atenção, em vez de atender outras ocorrências, a gente está focado no incêndio, e isso prejudica diretamente a vida do ser humano. Você imagina para os animais, para a natureza ali no local, o quanto não deve ser ruim. Então, De assim, sofrimento, né? claro, a gente tem que ter essa consciência, e eu já reforço aqui novamente o que eu disse no início. O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso hoje, ele não consegue atuar sozinho. A gente tem um estado do tamanho de um país, uma nação. É muito maior que muitos países lá da Europa. Então, a população, se ela não colaborar com o Corpo de Bombeiros, ainda mais, como eu disse, as características do clima de baixa umidade, ventos fortes, a temperatura alta, a gente não consegue controlar todos os incêndios florestais. Então, a população ela precisa colaborar de que basta um ser humano, dentre 1000, fazer algo de errado, que a gente já tem um prejuízo gigantesco para a natureza, para o meio ambiente e também para a economia local, né? E a saúde do ser humano que está nesse contexto, não tem como fugir. Nós precisamos do meio ambiente. Exatamente. A saúde tanto em relação à fumaça e também a saúde dos animais, a saúde, no que eu digo, de destinar nossos militares, em vez de fazer um atendimento para hospitalar, uma ambulância ou um incêndio em residência, a gente acaba desviando o foco para o incêndio florestal. Muito bem. Como é que está o avanço em termos tecnológicos para esse combate e tudo mais? Tem havido aqui, nós estamos com novas situações aí aparecendo ou não? Não, graças a Deus, o Mato Grosso hoje ele conta com uma das maiores tecnologias justamente por ser um estado do tamanho de uma nação, uma das maiores tecnologias de georreferenciamento aqui da região. Então, a gente monitora por via satélite. Então, tem salas de monitoramento, são 8 salas de monitoramento por todo o estado. O tempo inteiro? Com o tempo todo, com um aplicativo, um software que custou milhões para o estado, mas realmente retribui esse investimento, que é o Orion. É uma plataforma que ela visa filtrar várias informações de diversos satélites, no caso, vento, focos de calor, umidade do ar. Então, ela dá todos os dados compilados para a gente de como que foi a dinâmica do incêndio, onde ele começou, para onde ele se espalhou, por que ele se espalhou para lá em relação à influência do vento, ou se foi uma influência criminosa. Então, essa plataforma ela nos fornece todos esses dados, se foi criminoso ou se foi natural, e também consegue nos fornecer a previsão de qual local que esse incêndio irá. Então, é uma plataforma maravilhosa. E, além disso, a gente tem as nossas tecnologias que não queremos usar, né? A gente tenta focar na prevenção, mas tem as nossas tecnologias dos nossos caminhões. Hoje, o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso ele conta com muitos caminhões de incêndio. Muito bem equipado. Muito bem equipado, um efetivo bem grande. E eu tenho alegria também, não sei se é tão alegria assim, mas de dizer que a gente tem mais caminhões de incêndio hoje lá no quartel do que militar. Então, assim, em questões de logística, hoje o Estado está bem equipado com bastante tecnologia. Que bom, pelo menos que não seja por isso que a destruição venha a ser maior, né? Mas o senhor sempre enfoca em todas as nossas falas sobre o tema aqui, da importância da comunidade contribuir e colaborar, né? Para que tudo fique seguro. Exatamente. E a gente tem a sorte de trabalhar num município com economia forte e com um poder executivo e legislativo que não se omite em relação às suas atribuições. Hoje a gente tem aqui numa cidade um comitê integrado municipal de incêndios florestais que desde o início do ano, a gente não começa a trabalhar só agora no período da estiagem, desde o início do ano fazendo planejamentos para conseguir conectar todos os órgãos competentes a saber qual que é o papel de cada um e o que fazer para prevenir os incêndios florestais. E se caso aconteça, o que fazer para combater. Hoje, por exemplo, a gente está uma formação de brigada da Prefeitura, com a Secretaria de Obras e a Secretaria de Segurança sendo as maiores envolvidas,
já que em uma situação muito crítica, eles apoiam a gente com os caminhões-pipas. Então, a gente capacita o condutor dele a saber onde ele vai posicionar o caminhão-pipa, até onde ele pode entrar numa queimada, o que fazer para auxiliar melhor o trabalho do Corpo de Bombeiros. E quanto maior essas informações são disseminadas e os funcionários são capacitados, maior a qualidade do tempo-resposta da nossa corporação. E a segurança desse pessoal todo aí que você precisa ter também, né? Não pode botar a gente em risco, né? Exatamente. Um ponto importante a ser dito que o incêndio florestal é o que mais mata bombeiro no mundo. Então, se colocar uma pessoa totalmente incapacitada ali, ela, em vez de ajudar, vai se tornar vítima, né, da situação. E não é o que ninguém quer, né, comandante? Exatamente. E tem muitas características de maquinários a ser estudadas, né? Tem maquinários que eles, ao esquentar o sensor dele, ele desliga automaticamente o maquinário. Se você vai com um maquinário desse para cima do incêndio florestal, ele vai desligar, vai te deixar na mão e vai queimar tudo. E a pessoa está em risco, com certeza, né? Exatamente. Importante lembrar nessa data. O nosso objetivo aqui é justamente lembrar que o período começa a ficar cada vez mais crítico agora, até que a chuva reinicie, né? Se tiver queimada de qualquer natureza, o que a pessoa tem que fazer? Ligar o 93, sempre ligar o 93. A gente pede também encarecidamente que quando a pessoa mandar as informações para o grupo de WhatsApp, que tente já mandar com a localização Endereço. E não só isso, não só o nome da fazenda, porque nem todos os militares que trabalham na nossa unidade do Corpo de Bombeiros aqui são da região de muitos anos. Então não adianta falar, é atrás da fazenda do seu Prineu, eu não sei quem que é. Então, se enviar a localização, como se trata de uma ocorrência emergencial, a gente consegue mais rápido. Claro que se ele passar referência, uma hora a gente vai descobrir onde que fica, mas demora um tempo a mais. Liga o 93, faça um registro bom das coordenadas geográficas para passar essas informações e também tome cuidado. Se você não tem EPI ou equipamento condizente para realizar o apoio, o combate, mantenha a distância, algo seguro, porque aqui, como eu disse, a região ela é bem proativa, então os fazendeiros acabam sempre apoiando muito, mas tenha sempre a capacitação dos seus funcionários. O Corpo de Bombeiros ele até se disponibiliza, já conversando com o Sindicato Rural, a capacitar esses funcionários. A gente tem alguns cursos distribuídos pelo Senar também, muito importante, mas sempre manter um maquinário realmente adequado e um funcionário também com os devidos equipamentos de proteção de segurança e também treinado para a situação. Lembrando que, já que a gente está no período de estiagem no final da colheita, vale ressaltar o que os produtores rurais estão bem cientes da situação, mas a gente tem que ressaltar. A partir das 9, 10 horas da manhã já fica um período crítico para a colheita, então a gente prefere que eles recolhe o maquinário, deixa desligadinho nesse horário. E retorne lá pelas 4, 5 horas da tarde, quando o sol já amenizou bastante. E também sempre com a proteção de caminhão-pipa. Isso aí já é algo que o produtor rural da região já está bem ciente. Eles não querem, obviamente, que o produto dele pegue fogo, até porque acaba com os nutrientes do solo. Mas a gente precisa ressaltar nesses momentos. Com certeza. O óbvio tem que ser dito, né? Aqui na cidade, se pegar fogo, aqui alguém disse que puseram fogo próximo ao lago e ninguém fez nada. Para quem ela deveria ligar nesse caso? Exato. No caso 93 também. Vale ressaltar, senhores, às vezes o nosso 93 tem duas situações. Ou a operadora Oi acaba caindo, ultimamente aconteceu pouco, graças a Deus. Ou às vezes quando a gente está em atendimento, o número ele fica chamando e ninguém nunca atende. Não é porque sempre vai ter um militar lá, mas é porque às vezes ele já está numa ligação. Caso fale o nosso 93, a gente tem um outro número que cai direto com a guarnição, que é o número DDD 65. Então, DDD 65 98164 0269. Repetindo, DDD 65 98164 0269. E esse número é para qualquer situação do Corpo de Bombeiros, não só para incêndio florestal. Mas então, caso aconteça incêndio de vegetação aqui na cidade, acione o bombeiro, de preferência tire fotos para que a gente consiga encaminhar, caso não veja o que aconteceu de início, a gente consiga encaminhar todas as provas para o NIF, que é o Núcleo de Fiscalização Integrado aqui da Prefeitura. E aí ele vai, com certeza, autuar o proprietário daquele terreno porque não limpou ele. Então, assim, mas não fui eu que coloquei fogo, mas você deixou a vegetação alta propícia para o incêndio florestal, em vegetação. Então, é ocupado da mesma forma. Essa é uma hora importante para ter o terreno limpo, né, comandante? Exato. Todo mundo precisa fazer a sua parte de limpar o terreno.
Graças a Deus, a gente tem uma atividade muito forte aqui do NIF em relação a isso. E a pessoa ela não pode se eximir das suas responsabilidades. Ah, eu quero um terreno, mas eu não quero bancar a limpeza. Tem que limpar, porque se não limpar, imagina, a cidade inteira sem terreno limpo. O que não iria virar? O caos que não iria ser. Então, essas atitudes elas precisam ser tomadas. É um prejuízo a mais para o proprietário, a gente sabe disso, mas é um prejuízo necessário para que não tenha um mal maior. Perfeito. Algo mais que o senhor gostaria de dizer, ou uma mensagem, talvez, sobre a importância de todos colaborarmos, né, com a proteção, já que amanhã é o dia da proteção à floresta? Não, agora eu vou aproveitar as informações já foram ditas, né, do que ser feito, mas agora eu vou aproveitar para realmente agradecer tanto a equipe aqui de jornalismo, né, a equipe de imprensa da região, que fortalece muito a divulgação dessas informações e acabam colaborando com a prevenção de forma direta, eu diria, e também a população, que sempre nos apoiou, como eu disse, desde os poderes públicos, os órgãos públicos, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, até os grandes proprietários rurais, os pequenos proprietários rurais. Então, todos têm colaborado muito com a nossa corporação e a gente peça que continue assim. Infelizmente, como eu disse, de 1.000 pessoas corretas, uma fazer coisa errada já dá um transtorno muito grande. Mas que aqui continue um índice baixo, porque a gente precisa desse apoio nesse período proibitivo.